2022. Bom dia, Yuri. Bom dia. Pode falar seu nome completo, por favor? Yuri Victor Lopes Costa, Você é natural de onde? Brasília, Data de nascimento? 13/2/97. Nomes dos seus pais? Marinho Matos Gonçalves e Marta Alves Costa. Qual a sua profissão, Yuri? Eu trabalho de auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha? É. Você estudou até qual série ou grau? É a sexta. Sexta. Qual o seu endereço residencial? Onde você vai morar? Não entendi. Qual o seu endereço residencial? Onde você vai morar quando sair da prisão? É, Se não souber o endereço, não tem problema. não sei o endereço. Uhum. Tem filho? Perdi. Você já foi processado por quais crimes, Yuri? Por homicídio com autor. Com autor em homicídio? Mais algum? Oi? Mais algum? Não, só isso. Porte ilegal de arma de fogo? Não? Não. Tá certo. Tem pesa contra o senhor a acusação de ter assassinado o senhor Adão Almeida dos Santos. O senhor conversou com a sua defesa em mais de uma ocasião, inclusive hoje, confirma? Certo. Tem direito de ficar em silêncio e a oportunidade, no entanto, de esclarecer os fatos. O senhor quer falar ou ficar em silêncio? Fala. Pode perguntar. Foi o senhor o autor do disparo contra o senhor Adão? Não, senhor. Não? O senhor tinha problema com alguém da família do senhor Adão, algum enteado dele? Nem conheci Teve? o Adão, nem conheci Sandra, não conhecia ninguém. Você não conhece Adão, Sandra? Esse pessoal que chegou aqui falou que te conhece? O que me chamou aqui a atenção é Vossa Pode Excelência. aumentar, aproximar mais do microfone, senão o jurado não consegue ouvir. Certo. O que me chamou aqui a atenção é que o Bruno falou que me viu em 2018, sendo que em 2018 eu estava preso. Ele estimou, né? Foi estimado, né? Por volta de 2018, né? E o Bruno, não conheço o Bruno. Uhum. Estou conhecendo ele aqui agora. É. Mas você viu que eu perguntei para eles, esse rapaz está sentado aqui? Aí eles falaram, ele. Eles prestaram depoimento na sua presença, né? E sim, Sua mãe conhecia a mãe dele? A mãe do Iá, A Larissa falou que você conhecia os adolescentes, pelo menos, né? Ou um de 21 anos. Você conhecia, conheci né? assim de João Vitor. foto. De foto através dela. Então eles já conheciam. Os Hã? rapazes já conhecia. De foto. Foto como? O senhor estava no Instagram deles, no Facebook, como é? No Quem dia, te mostrou foto deles? a Larissa. Como é que foi essa conversa com ela? Não sei se eu tô Como é que foi essa conversa que ela mostrou? Olha essa foto aqui, ó. apresentando os primos dela. Só Ela que saiu isso foi mostrando bem pro senhor antes. fotos, ó, esse aqui é meu Foi bem primo, antes. esse aqui é meu primo, foi assim? Foi bem antes. E ela tirou essas fotos de onde? No Facebook. Facebook? E aí ela mostrou a família toda dela pro senhor? É. Há quanto tempo você Primeiro se relacionava com ela? mostrou só deles. Só desse aí, rapaz. É. E por que ela mostrou a foto dele? Não, só falando que ele já tinha ido preso também, perguntando se eu já tinha visto ele no sistema. Eu falei que não. É? E ela não falou de mensagem em tom é, convidativo para sair ou para ficar? Ela não falou sobre isso? Não? Você ouviu ela prestando depoimento aqui, não ouviu? Veio, Ela falando que você discutiu com ele. veio. Larissa mentiu? Não, realmente sim, eu tive uma conversa. Se eu não tiver equivocado, foi com o João Paulo, foi com o João Vitor. Em cima de quê? O mesmo mandou uma mensagem para ela, até mesmo das partes íntimas dele, falando que eu fui expor para ele que a Larissa era comprometida, para ele parar de estar mandando essas mensagens deselegantes para ela. Foi aonde que ele veio me agredir nas palavras. Só que até então ficou por isso mesmo, Como é que foi? Que as agressões foram essas? O que que ele falou? me xingando. De quê? Pode falar. Estamos entre De adultos. desgraçado, de alma cebosa, essas coisas assim. Uhum. Isso foi em agosto mesmo? Foi em agosto, Do mesmo ano que o. começo de setembro, final de agosto, começo de setembro, se eu não estiver equivocado. Aham. Difícil lembrar a data, né?
No mesmo ano que aconteceu a morte do senhor Adão? Foi no mesmo ano? Agosto, Foi ano setembro? passado. Foi ano Entendi. passado, essas mensagens. E aí, apesar de eu ter xingado, ficou uma boa com ele? Ficou por isso mesmo, nem procurei saber quem era O senhor eles, revidou não. os xingamentos? Hã? O senhor revidou os xingamentos? Relevei. Eu Relevou. falei, tá tranquilo, mano. Tranquilo. Uhum. Então o senhor levou aquilo ali numa boa. Relevei como esportivo. Entendi. Tá certo. No dia do crime, o senhor estava onde? Dia do crime onde eu estava, podia estar em um bocado de lugar, porque eu não sei onde é que foi esse crime. O senhor não Podia estar sabe, em né? tanto canto. Mas depois que o senhor conversou com a defesa, o senhor ficou sabendo, né? Hã? Depois que o senhor conversou com a defesa, o senhor soube onde foi o crime, não soube? A data, o dia, não sei. Eu vou falar para o senhor aqui só um pouquinho. Vou abrir aqui, foi no bairro São José, na rua 35. Vou abrir aqui para o senhor. Você quer conversar mais com a defesa? Quer ser informado sobre esses detalhes antes? Não, precisa não. E o senhor responde só a pergunta que o senhor quiser responder, tá certo? Eu faço essas Tá. perguntas para o senhor ter a oportunidade de apresentar a sua compreensão e versão dos fatos. Já falei o endereço. O fato foi dia 9 de outubro. O horário sempre é estimado. Mês de outubro, eu não posso falar para você, mas mês de outubro eu tava em Planaltina. Num domingo, e isso foi no período noturno, tá? Pelas imagens ali dá para ver início da noite. Em outubro você estava morando em Planaltina ou foi só visitar alguém lá? Eu tava morando lá em Planaltina devido a eu estar foragido do galpão. Estava morando em Planaltina. Uhum. Então você não tem relação nenhuma com esse crime. Não, senhor. O Ministério Público tem a palavra. Eu, Yuri, o senhor tinha dito que estava na casa do Gustavo, Do Gustavo e do Babilônio. em Sobradinho. Ah, no bairro Alfama. Agora eu não sei identificar se o bairro Alfama é Planaltina ou Sobradinho. Ah, sim. O senhor tinha falado Sobradinho, mas é o mesmo lugar que o senhor está dizendo, então. É o mesmo lugar, o bairro Alfama. Tá. É, me diz uma coisa. Tem no processo aqui mensagens que sua mãe entregou para sua cunhada, que entregou para dona Sandra, onde o senhor estaria se justificando para sua mãe por ter matado o seu Adão. O que o senhor tem a dizer sobre isso aqui? Essas mensagens foram pegas no meu telefone? Só uma pergunta. Não, não. Quem No faz a meu pergunta sou eu. telefone. Se o senhor quiser Mas eu tô responder, fazendo o essa senhor pergunta. responde. Não, eu não tenho que responder nada para o senhor, não. Quem responde aqui é o senhor. Se o senhor não quiser me responder, não precisa. Você O que o senhor respondeu essa sabe? mensagem. Não foi o senhor que mandou essas Entendeu? mensagens? Mas a sua mãe recebeu essas mensagens? Eu mandei mensagem para minha mãe. Sua mãe recebeu essas mensagens que o senhor está dizendo que não foi o senhor que mandou? Não, Ela ela não me disse para o deu senhor foto. que recebeu essas mensagens? Tem certeza? Ela que eu me lembro, ela me Ela não falou quando eu comentou com tive o esse senhor problema. dessas mensagens, não? Não, Que ela tinha recebido essas mensagens? eu me recordo que eu estou me lembrando que não. Né? Não, o senhor tinha falado que sim, que ela tinha comentado com o senhor, sim, Sobre que as ela mensagens? recebeu essas mensagens e tal. Não, eu não estou recordando essas mensagens, não. E ela me falou, não. O senhor falou com sua mãe no dia depois do crime? Um dia depois, eu Ela disse acho que a que polícia foi uns atrás do 2 dias, senhor? eu acho que uns 2 dias, sim, eu falei sim com minha mãe, sim. Ela disse que a polícia foi atrás do senhor?
Falou que foi sim me acusando desse crime. Que era, foi num domingo. Nesse domingo, o senhor foi lá na casa da sua mãe? Esse domingo, não foi no domingo. Não, eu acho que não fui. Acho que não foi, mas a Larissa falou que o senhor Em São foi. Sebastião eu vi, eu fiquei até impressionado que o seu depoimento aqui nem em São Sebastião eu estava. Pois é, o No senhor Rio de não está em São Janeiro. Sebastião nesse Mas dia? eu vira e mexe, eu visitava, sim. Minha Ele mãe estava assim. visitava ela. E ela já disse aqui que o senhor estava, Certo? certo? Aí eu não Então, me recordo do dia do o senhor não crime, mas recorda, mas ela recordou que o certo, senhor mas tinha acabado de sair de casa na hora do homicídio. eu ia visitar a minha mãe, ia visitar ela lá na casa da minha mãe. Certo. Esse homicídio, então, assim, a sua mãe ligou 2 dias depois, ó, a polícia esteve aqui. Ela falou para o senhor que a polícia esteve lá te procurando? 2 dias depois que eu tô deduzindo. Eu não me Certo, mas ela falou, recordo. meu filho, a polícia esteve aqui atrás de você falando que você matou fulano. Foi, falou assim. Ó, teve aqui ontem, anteontem. Foi isso? Ela falou isso. Então, se o senhor lembra dessa ligação, o senhor vai lembrar onde é que o senhor estava nesse domingo aí que Não, eu tô aconteceu. só deduzindo o dia, mas o dia certo eu não sei não, onde eu tava não. Tá certo. Mas em São Sebastião o senhor não estava. Não, no dia do crime eu não posso dizer pro senhor, mas eu ia visitar minha mãe. Ia visitar minha mãe sim, e eu não sei onde eu tava nesse dia. Tá bem. O senhor é um homem religioso? O senhor é religioso? Católico. Religião, se você fala de religião, eu sou católico. Não, então, mas o senhor é uma pessoa que vai na igreja pedir perdão, por exemplo? O senhor faz isso? O senhor fez isso quando se envolveu naquele outro homicídio? Oi? Quando o senhor se envolveu no outro homicídio, o senhor foi na igreja pedir perdão para Deus? Eu fui? Isso. Não. Tá. Esse outro homicídio, o senhor confessou? Esse homicídio não fui eu que atirei. Mas o senhor estava junto, não estava? Eu tava junto? Isso. Não. Então, o senhor negou aquele lá também. Peguei porque falaram que eu tinha sido o autor do crime, não fui eu. Eu tinha ciência, mas eu não participei. Mas o senhor estava junto com o pessoal, que você estava Não, na não. bicicleta, o pessoal Horas antes eu viu você passei. guardando a arma na cintura, o senhor lembra Antes, disso? horas antes eu passei com o menor que O menor atirou. que atirou. Aí uma testemunha Horas viu o antes. senhor guardando a arma na cintura. O senhor está lembrado desse detalhe, não? Não. Não? Pois é, tem aqui no processo, inclusive. Mas o senhor chegou lá dizendo que não estava. No processo está até aí que eu estou como autor. Não estou Partícipe, como autor, não. partícipe. Certo, meu amigo, mas assim, se você combinar de matar alguém, Mas eu não combinei de matar ninguém, não. se atirar ou não, não, Mas eu não não tem combinei muita de matar diferença perante a ninguém, lei, não. não. Olha, era Tá problema bem? dos dois. Problema dos dois. Infelizmente eu estava com o menor na hora errada. Tá certo. Então tá bem. É, aqui nessa mensagem, a pessoa que mandou, já que o senhor está dizendo que não é o senhor, diz que matou para não morrer. Atirou para não morrer, mas não queria matar o marido da Sandra, não. Queria acertar um tal de Tiago. Quem que é esse Tiago? Eu tinha, Não não sabe podia dizer, falar. né? Tá. O senhor, na época desse fato, tu estava namorando a Larissa? Eu tinha terminado com a Larissa. Tinha terminado? Sim. Tá. O senhor pegou lá pelo homicídio 13 anos, não foi? Eu vi aqui na sua folha que o senhor tinha progredido há pouco tempo. O senhor estava trabalhando já com regime no semiaberto? Sim. Estava trabalhando onde no semiaberto? Trabalhei na administração do Jardim Botânico Era FUNAP? pela FUNAP. E trabalhei na Secretaria da Educação. Certo. Em agosto que o senhor progrediu. Não foi no mesmo mês de agosto que o senhor fugiu? Dia dos Pais. O senhor foi preso onde? Na casa da Larissa, em janeiro. Casa da Larissa. O senhor estava morando com a Larissa? Senhor, nós tínhamos acabado de voltar. Tinha acabado de voltar. Foi uma casa que ela alugou. Era em São Sebastião? A casa, É, tá. O senhor andava armado, seu Yuri? foi? O senhor andava armado? Eu tinha uma matéria mesmo que foi apreendido com ela. Certo. O juiz perguntou para o senhor aqui se não tinha o porte de arma. O senhor disse que não.
Não, ele perguntou do passado. Do passado eu não tinha, não. Ah, sim. Na verdade, acho que ele até esperou que o senhor fosse falar desse porte de arma aí que o senhor não falou. Mas eu falei na minha audiência. Tá. É, E essa arma é para quê que o senhor tinha? Não Para que entendi. o senhor tinha arma? Não entendi. Por que o senhor tinha arma? Devido a esse ocorrido que ele estava me acusando e pelo passado que o menor fez. Tinha alguém lhe ameaçando? Não, O senhor praticava assaltos? não. Se não tinha ninguém lhe ameaçando, o senhor estava com essa arma, não era para praticar assalto, então não. Tinha droga na casa também, era sua? Não. De quem era? Não sei te dizer, não sei nem que droga, não tenho conhecimento de droga, Porque a não. Larissa disse que era dela, por exemplo. Assumiu a droga que estava lá na casa. Mas não é minha, não. A dona Sandra, o senhor está dizendo que não conhece? Não, Não sabe nem quem é? não lembro dela. Ela falou que me conhece desde pequeno, mas eu não lembro dela. Pois é, não é estranho? E sou namorando a sobrinha dela. Não é estranho isso? O senhor dizer que nem conhece a dona Sandra? Mas o que é que tem a ver? Eu só tô namorando a sobrinha dela, eu conhecer, tem família da Larissa que eu não conheço, não. É? Ah, O senhor viu as imagens? vi. O senhor tem um casaco preto? Tem, O senhor estava usando casaco preto nesse dia? vi. De que dia que nós estamos falando aqui, o Yuri? É do Natal que nós estamos falando? De que dia que nós estamos falando? Esse cara aí que tá É o dia da querendo. morte do rapaz. O senhor sabe muito bem, não se faça de Eu não sei desentendido, por favor. que cara Do morreu. dia que o Adão morreu. É esse dia que eu estou falando. Ah, O senhor não adianta se fazer de bobo. não tô fazendo de boa. Está se fazendo de bobo, sim. O senhor estava usando casaco preto nesse dia? Não sei que dia que era. Silêncio. Não, eu ia terminar, mas eu tenho mais uma pergunta aqui. O senhor, quando foi preso agora lá na casa da Larissa, com a arma e com as drogas, o senhor saiu gritando para os policiais que era do PCC? Não. Não? Pô, porque tá aqui na sua prisão, tá aqui. Tá Que eu arrumando sou do ideia. PCC, que eu vou matar seus filhos, vou matar sua família toda. Estou gritando para os policiais. Eu gritando. E isso. Deve ser mentira também, né, seu Yuri? Deve Tem ser imagem? mentira. Não precisa ter imagem, não. Tem um depoimento Ah, dos mas policiais. pensa, depoimento de polícia? Polícia tá querendo Depoimento de incriminar polícia vale mesmo. muito mais que o seu, meu amigo. Eu não Não, tenho mais não, pergunta, não, não, excelência. não. A defesa tem a palavra. Yuri, bom dia. Só para esclarecer. Você vinha namorando a Larissa, ela engravidou de você? E você lembra quando foi? Foi. No mês do ano de 2002, né? Tá. E você tava de saída? Como é que era? Tava saindo de saidão. Saidão de saída. Yuri, só pedir para você falar ao microfone quando for responder o doutor. Você pode olhar para lá, só que quando for responder, para ficar gravado, para o virador ouvir também. O saidão você começou até quando? Tem agosto. Não, quando que começou o seu saidão? 2021. 2000 e 21. 2021. Isso. Você começou a ter o saidão e aí num desse saidão ela engravidou. Isso. Tá certo. E depois o trabalho externo você começou a ter a partir de quando? O primeiro foi em 2021. 2021. É, 2021 você já teve trabalho externo. isso. Ou seja, um ano antes do você ter foragido do sistema. Você ainda ficou um ano cumprindo. Isso. Tá. A sua mãe, depois desses fatos, você mandou alguma mensagem para sua mãe? Não, Não. Você costumava andar com aparelho telefônico? não, Você tinha aparelho de telefone celular? não, Tá. Você alguma vez pediu para Larissa mudar o depoimento dela sobre esse processo? não, senhor.
O senhor conversa com ela está te visitando. Tá. Você alguma vez mandou alguma mensagem para a senhora Sandra? Não. É, o senhor foi preso em que ano? Agora? Não, 2000 não, não. Sobre o homicídio que o senhor ano responde. passado. 2016. 2016. Isso. E ficou no regime fechado até que ano? 2021. Até 2000 e? 21. 2021. De 2016 a 2021 você não saiu da cadeia. Não. Satisfeito, silêncio? Tem uma pergunta. Tem pergunta? Sim. Senhor Yuri, o senhor está preso no momento onde? É no CDP? No PDF1. Qual bloco o senhor está preso? No G. Tem mais perguntas, senhor? Alguma pergunta de jurado para por escrito? Não? Então, finalizamos o seu interrogatório, Yuri. Você pode voltar lá para a bancada. Pois, Sandra, bom dia mais uma vez. A senhora pode falar seu nome completo? Sandra da Silva. Senhora Sandra, a senhora era a companheira ou esposa do senhor Adão, é isso? Sim. Tá certo. Vou ouvi-la como declarante. Nós lamentamos, claro, a sua perda. E sei que a senhora já prestou depoimento em juízo, mas nós estamos hoje diante do Conselho de Sentença que vai decidir o mérito dessa ação penal, tá certo? Então, de certa maneira, a gente acaba precisando repetir algumas coisas aqui. Eu vou pedir para a senhora fazer um relato geral do que a senhora presenciou, do que a senhora viu, do que a senhora ouviu e quando ouviu, de quem ouviu, se for possível, tá certo? Depois vou passar a palavra para o promotor, a defesa e aos jurados para eventuais perguntas mais específicas. Pois não, a senhora poderia contar o que aconteceu naquele dia? Olha, foi um domingo, a gente tinha feito o almoço, estava todos os meus filhos. Aí, umas 5h30, 6 horas, a gente tem costume de sentar na frente de casa. Aí, umas 6 e pouco, aí eu estava sentada aí, o Adão, meus netos estavam brincando, jogando bola, e meus 2 filhos adolescentes. Aí passou um cara de bicicleta e começou a rir. Aí o meu filho pequeno falou: mãe, aquele cara tá rindo. Eu falei: não, deve ser um velho. Aí ele, tá. Aí eu falei: não, vou ver quem é. Aí eu subi sozinha para a esquina, fiquei na esquina e fiquei olhando. Aí logo atrás o Adão veio atrás de mim. Tava eu, o Adão, os meus netos e os meus 2 filhos menores. A gente estava conversando na esquina, aí passou um amigo do meu marido e estava conversando com ele, menina. Aí eles começaram a conversar e eu fiquei em pé de frente para a rua de cima. Tá. Aí, de repente, eu vi só os tiros. Eu vi a pessoa virando. Quando a pessoa virou, já começou a atirar. Eu vi 3 tiros, um atrás do outro. Aí eu não corri, eu só virei e fiquei atrás do muro. Aí eu só falei: corre, Adão. Quando eu falei corre, Adão, que eu virei, eu só vi ele caindo. Aí eu pensei que ele tinha machucado, porque como ele tinha bebido, eu falei: não, ele machucou porque ele bateu a cara. Tinha um esgoto bem na esquina. Aí ele deve ter batido a cabeça. Aí quando eu levantei ele, que eu virei, que eu olhei para cima, eu vi o Yuri. Uhum, Aí eu falei, chamei o nome dele e falei uns palavrões, ele ouviu muito bem. uhum. Aí eu falei: por que tu matou meu marido, Yuri? Aí ele veio na direção com a arma apontada, ainda ficou assim com a arma apontada na direção. Aí eu falei o nome dele, ele tomou um susto de 5 segundos, ficou em pé parado, aí depois ele correu. Entendeu? Depois O ele Yuri é correu. o acusado que está presente nessa audiência? Sim, A senhora tem alguma dúvida que era ele? Estava com a arma ou a senhora viu bem? eu vi ele. Eu Entendi. conheço o Yuri desde pequeno, Então a senhora não tem dúvida nenhuma. nenhuma. Entendi. Esse rapaz que havia passado rindo, pouco antes, ele- seu filho, a senhora, todo mundo estava dentro da casa nesse momento? Ou estava do lado de fora? Estava no portão para lá de fora. No portão, ó. Uhum, a gente estava sentado. Eu estava Uhum. na cadeira e o Adão encostado na Certo. Além da senhora, Adão, e seus filhos, tinha alguém de fora lá nesse momento que ele estava rindo ou era a família mesmo? Não, só família. Só a família. Entendi. Como é que era o seu Adão? Então, para mim, ele era tudo, porque ele que criou meus filhos. Eu fui morar com ele, meu filho menor tinha 2 anos. Menor da senhora tinha 2 anos, então ele era realmente o Ele foi o pai deles, né? Para ele, ele figura era o pai paterna, deles. né? Ele representava a figura paterna dos adolescentes e tudo mais, né? Sim, Uhum. Trabalhava ele? trabalhava A senhora convivia com ele há quanto tempo? 11 anos. 11 anos.
senhora trabalhava fora também? Sim. Como é que tem sido essa situação para a senhora? Não entendi. Como é que tem sido essa situação para a senhora? Ó, para mim agora está sendo difícil, porque eu trabalhava, agora eu só trabalho uma vez na semana porque está me dando crise de ansiedade, entendeu? Você está com crise de ansiedade. Uhum. Não está conseguindo nem trabalhar direito. Às vezes sim, às vezes não. Uhum. Como é que tá? E o sustento da casa, como não tem a renda dele, a senhora está com dificuldade de trabalhar, como é que está isso? Eu sou o meu filho mais velho. Já está dependendo de ajuda. Uhum. Tá certo. Agradeço o esclarecimento da senhora. Passa a palavra para o Tá. doutor Marcelo tem a palavra. Dona Sandra, bom dia. Sim. Só um minuto. A senhora sabe dizer qual teria sido o motivo do Yuri ter atirado ali contra aquele grupo de pessoas? Não sei. A senhora soube se ele teve algum problema com algum dos seus filhos? Também não. Com relação a um suposto assédio à Larissa, e algum dos seus filhos teria mandado mensagem para a Larissa? A senhora Fiquei teve, sabendo disso teve, aí depois teve do notícia disso? acontecido. Então, depois do acontecido, Sim. como é que a senhora soube disso aí? Eu fiquei sabendo através da irmã dela. Da irmã da Larissa? Sim, Como é que é o nome dela? Letícia. O que que a Letícia lhe contou? Ela falou que um dos meninos tinha mandado mensagem, né, para ela, não, mas não me falou o que que era na mensagem. Mas, tipo, dando em cima dela? Eu não sei, ela só falou, tia, um dos meninos estava mandando mensagem para Larissa, entendeu? Eu não sei o que que aconteceu. Eu falei, mas já que isso estava acontecendo, por que que não me falaram antes de acontecer? O Yuri teria achado ruim? Eu acho que sim. Não, ela lhe falou isso, que o Yuri Foi, teria foi, achado ruim? foi. E sabe se ele tinha ameaçado algum dos seus filhos? Eu fiquei sabendo depois. Certo. Soube por intermédio de quem? Uhum. Da própria Letícia? Não, o pessoal estava comentando, mas não fiquei sabendo que era verdade, entendeu? Tá. Naquela noite, a senhora conseguiu ver o Yuri, né? A senhora chegou a ver as imagens do crime? Sim. Eu quero mostrar de novo as imagens para a senhora me identificar aí quem são as pessoas que quais pessoas a senhora consegue identificar nas imagens para os jurados entenderem. Pode ser? O Bruno, eu já mostrei para o Bruno, ele identificou algumas, vamos ver se a senhora consegue identificar mais algumas outras. Esse que está vindo aqui andando de branco, a senhora sabe quem é, não? Ele está na esquina, a senhora consegue ver o Adão? Sim, ele está em pé do lado de cá. Aí caiu ali com um Ele tiro. caiu. Aham, na hora que esse cara passou correndo, ele foi na hora que ele caiu. Esse cara que passou correndo, a senhora não sabe quem é, né? Não. E esse aí que está chegando? E E aquela ali? aqui em pé, Aquela é a senhora. sim. E aquele que chegou logo depois É ali, o, o Bruno, né? E tem mais uma pessoa ali, quem é é? o Iago, meu filho menor. Como? O Iago Iago é seu filho também? é, Esse aí que era menor. tem 15 anos. Tá. No momento dos tiros tinha mais gente. Ele pode voltar, por favor? Tem até gente na rua ali. Tínhamos. Parece que tem criança ali brincando. Tínhamos. Quem eram aquelas pessoas? Falei, Aquele que está em pé é o amigo do meu marido, estava gostando com ele. o que está em pé aqui à esquerda, Sim, de frente para ele. de frente para ele. Uhum. Frente, quando ele estava jogando bola. A menina tá, é um menino ou menina? É um menino. O menino correu, estava jogando bola. Quer dizer, a bola está parada lá, no meio da rua. Nessa hora que a senhora xingou e falou. Uhum.
E dá pra ver que tá com um casaco preto. Tá, ele estava de casaco preto, de óculos e capuz. A senhora a senhora deu para a polícia uma foto dele, do Yuri, Não, com um casaco preto? não foi eu que dei, não. Não foi a senhora que deu, não? Porque Não. chegou no processo uma foto dele com um casaco preto. É, Aí começa a chegar mais gente ali, né? Tá, pode tirar. Agora me explica assim, o Yuri namorava a Larissa. Ele também que namorava com ela. A Larissa era sua Era sobrinha? minha sobrinha, É filha de quem? da minha irmã, Da sua irmã. Como é que é o nome da sua irmã? Patrícia. Filha da Patrícia. A Letícia também é filha da Patrícia. Tá. Chegaram no processo algumas mensagens que ele teria mandado para a mãe dele. Foi a senhora que entregou na delegacia? Eu já estava acompanhando o caso. Enviou policial. Como é que essas mensagens chegaram nas suas mãos? A mãe dele mandou para minha sobrinha, Para qual a sobrinha? Letícia. A Letícia, irmã da Larissa. Isso. Aí eu perguntei se eu poderia enviar para o policial que estava acompanhando. Ela falou que sim. Eu peguei e enviei. Ele falou, olha, dona Sandra, é bom porque é uma testemunha. Já ele mesmo está se comprometendo. Peguei e mandei. Certo. Então, a Letícia recebeu da mãe do Yuri. Tá. Naquelas mensagens ele fala de um tal de Tiago. Tinha algum Tiago ali na rua? Você sabe dizer? Eu morava ali tinha pouco tempo, não conhecia ninguém. Tinha umas pessoas, aquele mesmo de branco, só não sabia quem era, né? Não, ali só estava minha família. Não, mas tinha um que eu perguntei, esse que está caminhando aqui. A senhora falou que não sabia quem era. Esse que passou? É. Era justamente, não sei, esse Thiago que vocês estão falando, eu não conheço. Não, eu não sei se é. Estou perguntando se a senhora sabe Eu se é. não sei quem, eu não conheço. Tá. Assim, por pessoa, né? Tá. Na época do crime, ele estava morando com a sua sobrinha? Com a Larissa? Sim. Só sabia onde ele morava? Sim. A senhora esteve lá naquela noite? Tive. Conversou com a Larissa? Não, no dia do crime? Isso. Não. Eu cheguei lá com a polícia. Chegou com a polícia lá. Aí eu chamei, a polícia não queria deixar eu descer da viatura, né? Porque pensou que eu ia fazer alguma coisa com ela. Eu falei, não, não vou fazer nada. Eu quero só saber onde que ele está. Aí eu cheguei lá, o policial olhou, a porta estava aberta, aí ela saiu e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei, não, o Yuri matou o Adão. Ela falou, por quê? Eu falei, não sei. Aí eu falei, não, eu falei, só quero saber onde que ele está, só isso. Ela, eu não sei, ele falou que ia na casa não sei de quem levar alguma coisa, eu não lembro muito bem, e falou que ia voltar, justamente no horário que aconteceu. Não, mas a senhora sabia já que ele estava morando ali? Já tinha visto ele ali Eu sabia que ele recentemente? sabia que ele morava ali. Tá, e ela confirmou que ele estava ali, mas tinha saído. Tinha- Tá, porque agora ela está dizendo não, que ele não estava nem lá em São Sebastião. Ela falou que ele estava e ele tinha saído. Tá. A mãe dele também falou a mesma coisa? A mesma coisa. Tá. Falou que ele ia em tal lugar e não ia demorar. Quem é Galeno? A senhora sabe quem é? Eu avô dele. O avô dele. A senhora conversou com ele também ou não? Não. Qual que era a fama ali do Yuri na região? Para você, eu não sei, porque depois que ele ficou maior, eu Mas ele cometia crimes? não sei, não sei lhe explicar, porque assim, a gente não teve mais contato. Teve contato? Não, não, mas quando menor ele cometia. Menor, ele era tranquilo. Tranquilo. Tá. A senhora sabe por que ele estava preso? Que ele esteve preso? Tenho contato assim, muito com ele. Assim. Só um momentinho. Ó, no seu depoimento lá na delegacia, foi
2 dias depois do crime, a senhora faz referência a essa foto que eu estou dizendo. Talvez, não sei se a senhora consegue ver daí. Foi o que o policial me mostrou. Certo. Esse aqui é o Yuri da foto? Sim. A senhora fala, no dia do crime, Yuri estava utilizando um casaco preto que aparece na foto. É nessa foto aqui que a senhora está dizendo. Ele mandou mensagem para a senhora, o Yuri? Ele mandou uma mensagem falando que não era para mim retirar a queixa, porque que eu estava acusando ele de uma coisa que ele não tinha feito, porque eu estava com raiva dele. Eu falei, mas por quê? Se ele nunca me fez nada. Certo. Mas a senhora viu quem foi, né? Então, Oi? a senhora viu quem foi que atirou? Sim. Tá bem. Não tem mais perguntas, não, excelência. A defesa tem a palavra. Bom dia, senhora Sandra. Bom dia. Senhora Sandra, quem é Antônio Igor? Quem? Antônio Igor. Não sei. É porque fala em ocorrência, né, que a senhora conhece Antônio Igor, que estava com o Yuri nesse dia. Eu também não citei nome de ninguém, não. Corri só o nome dele. Fica na ocorrência. Em seu depoimento em delegacia, a senhora fala que tinha um vizinho que estava indo embora daquelas pessoas, que a senhora não sabe o nome. A senhora sabe em qual casa esse vizinho morava? Era bem próximo, mais distante? A senhora conhece algum parente desse vizinho, o nome? De quem? Algum parente desse vizinho que estava no seu churrasco, que estava indo embora? A senhora sabe se esse vizinho tinha algum envolvimento com o crime? Eu estou perguntando porque a senhora fala que é um vizinho que estava no churrasco na sua Sim, casa, também não não. conhece nada, né? Sim. Não. Não estou conseguindo ouvir A senhora sabe se a sua Depoente? quadra tinha alguma guerra com outra quadra? A quadra que a Moça, eu senhora não sei, porque eu não fico em casa, eu trabalho. Não sei. De onde que a senhora conhece o Yuri? Quando a gente morava no Vila Nova, a minha mãe morava perto da casa da avó dele. Tá. Ele já era adulto? Não, ele era pequeno ainda. Tinha base de uns 10, 12 anos. E quanto tempo tem que a senhora não veio o Yuri? Para falar a verdade, eu vi o Yuri nesse dia que aconteceu isso. Mesmo dia a senhora tinha visto ele antes? Não, não tinha visto mais ele. Não, então tá. Entendeu? Depois, a senhora conhecia Yuri quando ele ainda era criança, lá Sim. de outro bairro. E depois disso, até o dia do fato, tinha quanto tempo que a senhora não o via? Ah, tem muito tempo, igual eu falei para você. Eu fui ver ele nesse dia que aconteceu isso. Eu não tinha visto mais ele. Ficou muitos anos, então, a senhora Uhum. não se lembra? 5 anos, 6 anos, 10 Tem anos? muito tempo, muito tempo. A respeito dessa carta que a senhora fala que o Yuri te mandou uma mensagem, uma carta-mensagem, falando para a senhora retirar, não apresentar a queixa porque não era ele. A senhora apresentou isso à polícia? Eu não falei porque quando ele tinha mandado isso, já tinha falado com o policial, entendeu? Não tinha mais contato. Então eu vim para a audiência, falei, não vou tirar ocorrência nenhuma. Entendeu? Se ele fez, ele tem que pagar. Entendi. Os seus filhos gêmeos estavam presentes no dia do... Eles estavam dentro de casa. Os dois, mas estavam os dois na sua casa? Sim, dentro de casa, eles não estavam lá fora. Senhora Sandra, eu agradeço, mas passo agora a palavra para o doutor Bruce. Sim. Dona Sandra, bom dia. Meu nome é Bom dia. Tailândia. Eu também faço parte aqui da defesa do senhor Yuri. Primeiro, quero declarar aqui para essa banca de defesa dos nossos pêsames, tá? É muito difícil a gente perder alguém. Eu sei porque eu já perdi pessoas em situações semelhantes, então é muito difícil, tá bom? Como o juiz já falou para a senhora, infelizmente, há perguntas que a gente precisa fazer para ter uma compreensão um pouco melhor, tá bom? Em delegacia, a senhora narrou que dois homens a pé se aproximaram e que um deles estava com a arma na mão e disparou o tiro. Foi essa cena que a senhora viu? Não, eu torno a repetir.
volto do começo. Passou esse homem de bicicleta, Uhum. aí o meu filho, o menor falou, mãe, Esse homem parou, a senhora, como é que foi? Não, Só pra ele- gente poder tá, entender a eu estava dinâmica. sentado, ele só passou e começou a rir. Desceu a bicicleta Aham. fora, na direção que ele saiu. Entendi. Aí eu falei assim, não, eu vou ver quem é, pode ficar aí, não quero ninguém atrás de mim. Aí quando eu subo, o Adão já sobe atrás de mim, Ah, porque tava todo mundo dentro de casa, foi isso? na porta de Na casa. porta de casa, Uhum. certo. Aí eu subi, aí logo atrás o Adão subiu e os meninos subiu tudo junto. Então, nesse momento, não tinha grupo de pessoas ali do lado de fora. Tava eu, o Bruno, o Aham. Adão e a Carol. E a Carol, Aí depois certo. os meninos menores veio. Veio, Eu subi, eles subiram logo atrás. Aham. Eles começaram a jogar bola, você vê que tava todo mundo jogando bola. Aí quando eu viro, assim, fico conversando com o Adão, eu fiquei de frente para onde ele saiu, atirando. Pra onde eles saíam. Uhum. Tá. E aí a senhora viu só uma pessoa, então não foram dois. Ele veio andando, né, Aham. atirando, aí tinha uma pessoa do lado. Eu não sei se estava com ele. Com ele ou mas tinha não. uma pessoa do lado. Certo. A senhora narrou aqui para a doutora Cleusa que tinha um tempo considerável que a senhora não via o Yuri. Sim, Então, como a senhora conseguiu descrever e ter certeza absoluta que era ele? porque eu conheço o Yuri desde pequeno. Uhum. Eu conheço ele em qualquer lugar. Desde quando ele era Sim, pequenininho. uhum. Certo. A senhora estava morando há quanto tempo ali naquela região? 6 meses. 6 meses. Nesse período de 6 meses, então, a senhora não topou com o Yuri em nenhum momento Não, ali? não. Dia, dona Sandra. Bom dia. Dona Sandra, como é que era o relacionamento dos gêmeos com o seu Adão? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Da outra vez, quando teve o depoimento, um dos gêmeos, ele foi ouvido também, né? Foi. Mas ele não quis vir? Ele não estava querendo vir? Não. Por- Porque colocaram ele para ser testemunha, mas ele não estava no local. Uhum. Só estava eu, a Carol e o Bruno. Mas ele, por exemplo, ele viu o moço da bicicleta, ele viu. Não, não, ele não viu. Só foi eu, a Carol e o Bruno. Aí os meninos estavam Senhora? pequenos. A senhora Carol e o Bruno que Uhum. viram o vindo da bicicleta. Isso. Ah, os gêmeos não viram da Não, ele bicicleta. não estava, ele estava dentro de casa. Os gêmeos moravam com a senhora. Sim. O Bruno não morava. Não, o Bruno não. Mas quando o menino passou, o da bicicleta passou rindo, quem estava nesse momento? Eu, a Carol e o Bruno. A senhora, a Carol e o Bruno. Uhum. E o Iago, que é os 15 anos. E quem percebeu ele rindo? O Iago. O Iago. Uhum. E o Iago comentou com a senhora se sabia quem era? Não, O Iago também mora com a senhora. mora. Mora, né? É meu filho de 15 anos. Não sabia Não. quem era. Ele só comentou, né? Ele falou, não, mas ele ficou rindo. Só que a gente não ligou para que era uma pessoa. Eu falei, não, deve ser um velho também. Eu falei, eu só vou ver para ver quem é. Isso foi na hora que eu subi. Mas também não consegui identificar, já estava longe. Não, já estava lá, já tinha virado a rua. Antes da senhora morar nessa quadra, a senhora falou que estava já morando lá há uns 6 meses? E antes de lá, a senhora morava, antes dessa casa, a senhora morava nessa mesma quadra, era próximo? Não, eu morava lá de frente à quadra do São José. Antes dessa quadra, a senhora morava na São José. E é distante? É, um pouco. Um pouco distante? Tá certo. E nessa São José, a senhora morou por quanto tempo? Eu morei lá uns 8 meses, porque eu mudei porque o aluguel era mais em conta. Aí eu Uhum. mudei. O Adão é da cidade? Não, ele era de Minas. Não. Mas esses 11 anos que ele se relacionou com a senhora, A gente ele morava na mesma casa. sempre por aqui, Uhum. por São Sebastião, Sim. né? Mas, ou seja, familiares aqui da cidade ele não tem. Ele tem irmão e irmã. Tem irmão e irmã? Uhum. Tá. A senhora conversou já com o irmão dele, se eles tinham algum motivo para isso? Ou seja, algum motivo de alguém tentar contra a vida do Adão? Já não tem. Não tem. E depois ali na quadra, a senhora ficou sabendo de algum motivo? Alguém deu alguma solução, alguma coisa para a senhora ouviu alguma conversa? Não, porque eu mudei logo seguinte. Logo em seguida a senhora mudou. Uhum. A senhora já assistiu esses vídeos antes, né? A Já. senhora, nas imagens, a senhora consegue identificar todo mundo? Sim.
No momento do disparo, tinha outra mulher do lado da senhora? Era a Carol. A Carol? Uhum. Mas ela não volta depois. Não, eles já correm tudo para dentro de casa. Só quem volta só é eu E mais? e o Bruno. E o Bruno. Aí depois que ela chega lá na frente. Tá. Tá, joia. Tá, satisfeito. Obrigado, César. Alguma pergunta de jurado? Fala por escrito? Não? Obrigado, senhora Sandra. Se a senhora quiser assistir o julgamento, a senhora poderá fazê-lo. Do contrário, já está liberada, tá certo? Pode ir. 22. Bruno, bom dia. Bom dia. Bruno, pode. Tá ligado esse microfone? Eu tenho a impressão que esse microfone capta menos, não? Pode falar seu nome completo, Bruno? Bruno da Silva. Bruno, o senhor era enteado do senhor Adão Almeida? Sim, senhor. Tá certo. Vou ouvi-lo como declarante. Agradeço a sua colaboração. Sei que o senhor já prestou depoimento nesse processo, mas hoje nós estamos diante do Conselho de Sentença que irá decidir o mérito dessa ação penal. Ok. Então, acaba que a gente precisa repetir algumas coisas, algumas perguntas, para que os jurados entendam o que aconteceu. Queria que você começasse contando de forma geral, depois eu vou passar a palavra ao promotor e à defesa, e finalmente aos jurados. O que aconteceu, o que levou Adão à morte, o que o senhor presenciou, o que o senhor ouviu, o que o senhor soube, e de quem soube, quando não foi presenciado pelo senhor. Foi num domingo, né? Eu tinha marcado de fazer um churrasco na casa da minha mãe, o almoço com minha irmã. Nós tinha combinado, aí exatamente nesse domingo. Beleza, nós tava lá, todo mundo se divertindo, almoçando. Aí eu tava com meu filho também. Aí pra volta de tardezinha, lá para as 4, 5 horas, eu fui deixar ele na casa da mãe dele. Aí voltei pra casa da minha mãe. Aí nós tava lá, aí já por volta das 6, 7 horas já, acho que eu dei umas 6, já tava escurecendo. Uhum. Aí subiu um rapaz de bicicleta lá pra cima. Aí os meninos estavam lá na frente, o Adão, meus irmãos estavam tudo lá na frente. Aí subiram pra ver quem é, que ele passou olhando pra baixo, né? Aí eles subiram lá pra cima, pra esquininha. Aí ficaram. Aí só que eu fiquei dentro de casa. Aí passou um minutinho e escutei os disparos, né? Aí veio todo mundo já correndo. Aí eu saí pra fora pra ver o que foi. Aí quando eu vi o Adão cair lá no chão e minha mãe saiu gritando lá pra esquina desesperada. Aí eu fui atrás dela. Aí quando dei de cara na esquina eu vi que era o Yuri que tinha atirado. Aí ele até apontou a arma de novo. Aí minha mãe gritou: Yuri, você matou meu marido. Aí ele saiu correndo depois. E ele falou alguma coisa? Não, Yuri é o acusado presente, né? sim, senhor. Então o senhor viu que foi ele, Sim, o senhor. atirador. Uhum. Tá certo. Como é que era o seu Adão? Adão era um cara tranquilo, trabalhador. Trabalhava com o quê? Ele era servente de pedreiro, Uhum. pintor, na verdade. Certo. E ele que sustentava a residência ou a sua mãe também trabalhava fora e eles dividiam as Sim, despesas? ele dividia as despesas. Dividiu, né? E tinha filho menor? Com ele, não, mas Mas ele tinha filho menor? não. Adão Tá, não tinha filho, não. certo. Quanto tempo que ele se relacionava com sua mãe? Já tinha uns 8 anos, 8 anos? sim, senhor. Pelo que eu vejo, o senhor se dava bem com ele, tinha uma boa relação com ele Tinha uma também. boa relação com ele. Uhum. Ele tinha inimigos que o senhor saiba? Ele tinha inimigos que o senhor Não, saiba? não, ele não tinha inimigo nenhum. Nem inimizade também, nem problema Não, com o Yuri? tinha não. Entendi, Ele nem conhecia o Yuri. certo. Ok. Agradeço a sua colaboração, Bruno. Passa a palavra para o motor. Bom dia, Bruno. Bom dia. É, o Yuri, o senhor conhecia da onde? Eu conheci ele já desde pequeno já. Foram criados juntos ali, Não, praticamente? criado junto não, mas nós já teve uma convivência já. Convivência. Ele é parente da minhas primas.
Ele é parente de suas primas. Pois é, ele namorava ou namora com alguma prima sua? Namorava. Quem era? Larissa. A Larissa, né? Sim. É, o senhor teve algum problema com ele? Algum dos seus irmãos teve algum problema com ele? Teve um tempinho que ele me ameaçou, Por quê? o cara da Larissa. O que que o senhor fez que ele lhe ameaçou? Ele tava namorando com ela, só que nesse tempo eu não sabia. Aí eu conversava com ela. Aí, depois de um tempo que eu fiquei sabendo que ela tava namorando com ele. Mas ela chega a dizer que o senhor, algum dos irmãos, teria dado em cima dela e ele viu. Isso aconteceu? Alguma Sim, mensagem mais engraçadinha? Alguma? sim, eu conversava com ela. O senhor tentou alguma coisa com ela nesse Sim, sentido? mas eu não sabia que ela tava namorando com ele. Ele viu isso? Viu? Ele lhe ameaçou por isso, então. Foi. Quanto tempo antes da morte do Adão? Acho que uns 2 meses antes. 2 meses. Tá. O senhor sabia que ele era do mundo do crime? Sabia que ele já estava envolvido. Tá. O senhor conhece uma pessoa chamada Antônio Igor, né? Que era parceiro dele? Não conheço, não, senhor. E também tem o Igor Araújo. Não conheço ninguém, Né? não. O senhor disse então que mandou essa mensagem, ele viu e ameaçou. E o seu, parece que tem uma história também com um dos seus irmãos gêmeos, que ele também tinha problema com um dos seus irmãos. Que ele, Isso. problema, eu não sei se eles tinham, não, mas rixa, creio que sim. Eles tinham uma rixa. Por que que eles tinham essa rixa? Aí eu não sei dizer. Não foi por causa da Larissa também, não? Não sei dizer. Porque a Larissa, inclusive, cita que quem teria dado em cima dela foi seu irmão, não fala nem do senhor, não. Aí, O João Vitor. não sei se ele já deu em cima Você não dela, sabe não. dessa história, não, né? Não, Porque ela fala que foi ele que estava com raiva era do seu irmão. não sei. Eles estavam lá, você tem 2 irmãos gêmeos, né? Sim, Eles estavam lá naquele dia. tá. Excelência, eu queria, se fosse possível, passar a imagem para ele Pode falar aí, doutor. do crime, para ele se identificar as pessoas. Tá. Eu não consigo Você tem aí, ver. Camila? Fácil. Tá. Ele quer mostrar a imagem do crime, é o vídeo que tem aí. Não, Mesmo o ID, porque eu não consegui ainda abrir meu Não, mas computador aqui. doutor, acho que já tinha passado ali, né? Imagina que seja essa imagem aqui, doutor. Essa do. Isso. Tá. Camila, você pode. Você já viu essas imagens, Bruno? As imagens do crime, você já viu? Não cheguei a ver. Tá. Vê se você consegue identificar as pessoas que estão nas imagens aí, tá vendo? Sim. O senhor Sim. mesmo fala, esse aqui sou eu, esse aqui é fulano. Se quiser olhar, eu acho que é bem semelhante, mas no computador fica um pouquinho melhor a resolução. Se tiver. Vê aí, Bruno, vamos ver. Aí a partir dos 3 minutos, né? 3h38. Aí tá bom. 3h30. O senhor tá vendo ali, o pessoal tá ali na esquina, naquela esquina que aconteceu o crime? O senhor tá ali na esquina, não? Tô não, né? Eu tô O senhor dentro de consegue casa. ver o Adão ali? Tá escuro, eu não consigo observar. Enxergar. Você vai reparar que vai cair uma pessoa. Ó, É aí, o Adão. aí parece uma pessoa correndo aqui no canto. Aí é o Yuri aí, ó. Esse é o Yuri. É ele. Ele foi até lá na esquininha. Tá, e o senhor estava onde Aí aí minha nesse mãe lá momento? na esquina, ó. Ah, e sua mãe falando com ele. Isso, aí sai correndo. Aí lá eu chegando. Lá atrás. O senhor tá de quê? De branco ali? De amarelo, que agachou lá, ó. Ah, que agachou. Nesse momento o senhor viu o Igor. O Sim. Yuri, desculpa. O senhor. Ah, tá certo. Então, ele atirou foi dessa ponta aqui da rua para lá. Foi. Aí ele até desceu pra ver, pra conferir, né? Tá. Aí depois, o senhor viu que tinha umas crianças ali, o senhor Tinha conseguiu bastante ver? criança. Quem eram essas crianças? Era os vizinhos.
lá da rua mesmo. Tá, mas que estavam. Mas pode voltar lá nos 3h30? Parece que tinha. Dona Sandra fala até em neto dela. Você consegue ver se tem algum neto dela, Era, seu primo, né? Não sei. eu não recordo, não. Olha, tem uma criança ali. Ali já tem um tiro. Ah, ela até correu ali, a criança. Aí, esse aí tá com um casaco preto, que é o Yuri. Isso, senhor. E aquela que chegou ali é a Dona Sandra. Isso, senhor. E o senhor chega logo depois. Entendi. Só isso aí mesmo. É, Bruno, depois disso, ele chegou a entrar em contato com a sua família? Chegou, O que que ele falou? meus irmãos falou que ele mandou mensagem falando que não era pra minha mãe não fazer queixa, que não era ele, não. Não era ele, não, mas sua mãe viu bem de perto, né? Sim. É, tinha, ele tem umas mensagens aqui no processo. O senhor sabe de onde que vieram essas mensagens? Que ele teria mandado para a mãe dele? Não, O senhor não tem conhecimento, não? não, Ele mandou umas mensagens para a mãe e lá ele disse que, na verdade, está querendo tirar um tal de Tiago. O senhor conhece algum Tiago? não conheço nenhum pessoal, não. Sabe se tinha algum Tiago ali naquele Não meio ali? conheço esse menino pelo nome, não, senhor. Não, né? Não. Porque tinha muita gente ali, mas o senhor não sabe dizer se tinha um Tiago ali, não. Não sei também. Tá bem. E a Larissa, o senhor tem contato com ela ainda, não? Tenho não. Porque ela, na última audiência, que foi agora esse ano, em abril, ela apareceu dizendo que é namorada dele ainda. O senhor sabia disso? Sei. Sabia? Sim. Bom, eu estou satisfeito, excelência. Defesa tem a palavra. Bom dia, senhor Bruno. Um dia. Senhor Bruno, o senhor disse que os seus irmãos gêmeos estavam lá. Estavam os dois presentes? Sim, senhor. Você viu, consegue reconhecer os dois lá no vídeo? Nesse Tô vendo. vídeo aí, acho que não aparece, não. Eles não estavam presentes, não, Não. né? Tá. O senhor fala que reconheceu o Yuri. O senhor viu o Yuri já pelas costas? Ou de frente? Por frente. Frente, o senhor chegou a ver? Tá. Quanto tempo tinha que o senhor não viu o Yuri? Que o senhor não encontrava com o Yuri? Faz tempo. Tem anos que eu não vejo eu. Tá. Você disse que conhecia Yuri desde que eram pequenos. Então, vocês moraram próximo quando era pequeno. Sim, nós já conviveu já junto. E depois que ele ficou adulto, então o senhor não chegou a Não. ver. Dia. Tem que ligar o microfone. Bom dia, seu Bruno. Meu nome é Tailândia, eu faço parte aqui da defesa do senhor Yuri, tá? Vou fazer só mais umas 2 perguntas para a gente complementar. Você coloca o vídeo para mim, por gentileza? Seu Bruno, a doutora Cleusa acabou de perguntar para o senhor se tinha um tempo, um tempo considerável que o senhor não viu o Yuri. Você sabe me precisar mais ou menos quanto tempo que era? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos que vocês não se viam? E desde 2018, Desde 2018, o senhor nunca encontrou com ele na rua? não. Ok. O senhor morava ali naquela região há quanto tempo? Qual região? Onde o senhor Adão estava? Eu não moro ali, O não. senhor não morava ali, não. O senhor Não. estava ali só Tá? no churrasco. Sim, senhor. Certo. É... 3 minutos. Um pouquinho antes. Seu Bruno, eu sei que tá. Para aqui para mim, por gentileza. Seu Bruno, eu sei que a imagem está escura, está um pouco difícil, tá? Vou pedir só para o senhor tentar, vamos ver aqui se a gente consegue analisar direitinho. Me parece, olhando aqui, que há umas 3, 4 pessoas aqui, não é isso? Sim, senhora. O doutor promotor, o doutor Marcelo, já perguntou se o senhor conhecia algumas pessoas pelo nome, o nome de Tiago.
Daquele grupo que estava ali, quem o senhor conhecia? Era só seus irmãos e o Só- namoradão? Sim, senhora. Certo. Ah, pode ir passando para mim bem. Fica tudo bem. Pronto, para aqui para mim. Essa pessoa aqui, então o senhor não consegue me descrever quem seria ela. Não conheço. É algum dos seus irmãos? Não consigo identificar Pelo, Não dá pela pra ver. escuridão. pela escuridão, pelo porte, pela roupa, pelo porte físico? Não consigo. Pode passar no caminho. Ele sobe e fica ali mais ou menos umas 3 pessoas, tá vendo? Para aqui para mim, por gentileza. O senhor não consegue me dizer se o senhor estava ali naquela hora. Não, essa hora eu não estava aí, não. Então, o senhor não estava na hora do X, Não, estava dentro de casa. Lá na área. na área, né? Sim. Obrigada. Pode passar para mim? Pode parar para mim, por gentileza. O senhor ficou sabendo, foi comentado lá entre vocês, ou o senhor teve contato posterior com essa pessoa que sobe, aparentemente ele sobe, ele aparentemente encontra com alguém, sai correndo na hora dos disparos. Alguém comentou sobre isso? O senhor conversou com essa pessoa? Doutora, qual que é a pessoa, doutora? Eu não sei que Não. pessoa que a senhora está falando. Exatamente, é porque ele falou, certo, que ele não consegue saber de fato quem era. A minha pergunta para ele era se saiu esse comentário lá na... Aquele tá de branco ali Ele que não- correu, né? Correu depois do tiro. Ah, Esse tá. aqui, esses brancos, tá? Em relação a esses brancos aqui, obrigada, excelência. Ai. Se o senhor tinha escutado na região ou se esse rapaz aqui chegou a comentar alguma coisa diretamente com o senhor. Não. Não, né? E no momento eu já fiquei desesperado. Aí eu e minha irmã levou ele pra UPA. Aham. Não. Outra pergunta, doutor? Doutor Bruno? Ô, Bruno, muito obrigada, tá bom? Passar aqui para o Nada. doutor Bruno. Bom dia, Bruno. Porque Só para finalizar, esse churrasco aqui era quem foi que convocou o churrasco? eu e minha irmã. Aquelas pessoas que estavam ali na esquina, todas estavam no churrasco? Não. Eram Era vizinhos? os amigos dele lá, os vizinhos Dele quem? dos gêmeos. Amigos dos gêmeos. Isso. Tá. Então, ou seja, aquelas pessoas não estavam participando do churrasco. Não, era só de família mesmo. Só nós. Os da família estavam dentro da casa. E aqueles ali estavam. Isso aí foi depois que já tava encerrando o churrasco e tudo aconteceu quando esse pessoal que tá aí na esquina foram por aí depois que subiram um menino de bicicleta olhando lá para baixo. Uhum. Aí eles subiram para ver quem era. Tá. Aí ficaram já aí. E você viu depois disso, algum comentário sobre esse menino de bicicleta? Quem seria? Não. Ninguém falou quem. Eu não escutei nada que ele Nada falou depois quem era, desse não. fato, não. Não. Especificamente, sabe por que chamou a atenção esse menino de bicicleta? Porque ele passou olhando e rindo para baixo. Passando e rindo, passou olhando e rindo. Foi. Tá certo. Aí passou nem um minuto, aí já aconteceu isso aí. Não deu aconteceu o que aconteceu com o Adão. Obrigado, silêncio. Pode ser. Alguma pergunta de jurado? Fará por escrito? Não? Tá certo. Posso dispensar então a testemunha? Obrigado, Bruno. 2022. Bom dia, Larissa. Sim. Pode falar seu nome completo, por favor? Larissa da Silva Alves, Qual a sua idade, Larissa? 18. 18 anos. Larissa, a senhora, na última vez que foi ouvida, disse que era namorada do acusado. A Isso. senhora continua namorada dele? A senhora é namorada ou companheira dele? Vocês convivem namorada apenas, né? Tá certo. Então, vou ouvi-la como declarante. Agradeço a sua colaboração. A senhora foi chamada por telefone. Eu vi que a senhora manifestou que compareceria. Então, obrigado por ter vindo. Não. Até por isso eu vou ouvi-la em juízo, porque a senhora tem uma relevância no seu depoimento, e a senhora ainda se deslocou até o fórum, dedicou um tempo, ficou aguardando para ser ouvida, então vou perguntar algumas coisas em relação a esse crime. Depois vou passar a palavra ao promotor, que a defesa já havia dispensado sua oitiva. Finalmente a defesa e aos jurados. Tá certo?
Se houver alguma coisa que a senhora não souber ou não recordar, é só dizer que não lembra, não sabe. Resolvido. Larissa, a senhora conhecia o senhor Adão? Conhecia. Ele tem um certo parentesco com a senhora ou a esposa dele, A senhora é casada com minha tia. casado com sua tia? Que a gente acaba chamando de tio por afinidade, né? Então ele era casado com sua tia. A senhora presenciou o fato? Estava na região no dia que ele foi morto? Estava em casa. Já estava em casa. Onde é que a senhora estava mesmo? Em que bairro? São Francisco. São Francisco. Qual era o endereço? Rua 12, casa 191. A senhora morava com quem lá nesse endereço? Com a mãe do Yuri. Com a mãe do Yuri? Isso. Uhum. A senhora sabe o horário que aconteceu o crime? Não me recordo. Não? Mas foi à noite. Foi num Por domingo isso que a à senhora noite. pode falar que à noite a senhora estava na casa da mãe dele. Entendi. A senhora e quem que estava lá? Só tava eu e ela. Só Eu e a mãe dele. a senhora e a mãe dele. Entendi. Surgiu uma questão aqui, eu preciso então indagá-la sobre isso. A respeito do Yuri, o acusado, ter ficado inconformado com alguma investida, alguma tentativa de namorar com a senhora por parte dos filhos da senhora Sandra. Eles chegaram a tentar namorar com a senhora, fazer alguma proposta, chamar para sair, algo desse tipo? Só mensagem mesmo. Por Só mensagem, mensagens. sim. E o Yuri reclamou disso naturalmente? Se soube ou não soube? Como é que foi? Se ele pegou as mensagens? Se ele viu a mensagem, Sim, falou, viu, né? sim, viu. E a mensagem era de quem? Do João Vitor, De João do Vitor. filho dela. E qual que foi a reação dele? Não, ele foi falar com ele que eu tava com ele e tudo. E eles começaram a, tipo, discutir pelo celular. Eles dois. Ah, então já houve a discussão ali pelo celular. Isso. Que idade tinha o rapaz que mandou a mensagem para a senhora? Não sei a João, idade dele. mais ou menos, Deve ter uns 20. uns 20 anos. É. Entendi. E depois dessa discussão, a coisa ficou resolvida ou o Yuri ainda ficou inconformado? Não, aconteceu isso, essa confusão. Confusão não, ele discutiu pelo celular, eles dois. Aí aconteceu isso aí. Antes disso, eu tinha ido para o aniversário do João Vitor. Aconteceu isso tudo no aniversário do João Vitor em agosto. Isso tudo aconteceu no aniversário do João No Vitor. mesmo ano? No mesmo ano. Uhum. A impressão da senhora é que ele tinha dado por resolvida a questão ou ainda tinha coisa para resolver? Tinha resolvido já estava resolvido Parecia que ele tinha mesmo. resolvido. Aham. Entendi. A senhora, naturalmente, essas mensagens a senhora não deve ter mais, né? Não. Não tem. Tá certo. Agradeço a sua colaboração. Passa a palavra ao Ministério Público. Tá. Larissa, a dona Sandra esteve lá na noite do crime? Sim, Ela levou a polícia lá? sim. O que a senhora disse para ela? Falei que ela perguntou se o Yuri estava lá, eu falei que ele tinha saído. Certo. Ele tinha Que saído ele para tava fazer o lá. quê? Não, falei que ele tinha saído. Que ele não estava lá mais, que ele já tinha saído um tempinho antes. Tempinho antes. Mas a senhora sabe para onde ele tinha ido? Não. Foi levar, porque a senhora tinha, acho que levar um controle, a senhora lembra disso? Não. Quem falou que ele foi levar um controle? Não sei se foi a senhora, deixa eu ver. Tá. Mas me diga uma coisa, a senhora nessa época tinha terminado com ele? Sim, a gente tinha Mas terminado. estavam morando juntos ainda? Não, foi assim, a gente tinha terminado porque ele estava foragido. Assim que ele foragiu, a gente tinha terminado. Aí eu continuei morando na casa da mãe dele um tempo, lá na casa onde eu estava na noite. Só que ele tava foragido, mas ele ia lá ver a gente, entendeu? Quando ele ia ver a gente, eu e a mãe dele. Aí ela pegou e perguntou se a Sandra chegou no dia, perguntou se o Yuri estava lá. Eu falei que não, Certo, ele tinha saído há que pouco também ele tempo. estava foragido, ele nem ficava lá em casa. Certo, mas nesse dia ele tinha saído há pouco tempo lá da casa. Tinha. Ele tinha almoçado lá, tinha ficado lá, como é que era? Não.
Tava não. Ele tinha chegado na casa que hora? Porque ele via lá ver eu e a mãe dele. Ele só ia lá pra ver a gente, entendeu? Era coisa rápida. Tá. A senhora lembra como é que ele estava vestido? Não me recordo. Ele tem um casaco preto? Casaco preto? Isso, Não lembro. sem problema. Tem muito tempo. Tem muito tempo, não, foi ano passado, não foi? Ih, Foi, não tem nem eu não lembro que eu tem um comi ano. ontem. É muito Escrevi aqui tempo. para você. Foi, não. Pois é. A gente pega crime tão antigo que isso aqui é do ano passado, tem outubro do ano passado. E a senhora tinha dito aqui, inclusive no seu depoimento na delegacia, que o motivo seria que ele atirou lá naquele grupo de pessoas por causa desses galanteios que a senhora sofreu do seu primo. Sim, eu tinha achado que foi por causa A disso. senhora achava que era por isso. Tava falando, até a família dele, entendeu? Até a família dele, quem é a mãe, quem mais? A família dele, a família do Adão. Do Ele Adão. estava falando. Tá. Mas depois a senhora soube por que que ele fez isso? Não, foi assim, ele pegou, foi assim. Ele pegou e a Sandra chegou lá em casa falando que tinha sido ele, só que eu não tava entendendo nada, porque ele só ia lá em casa pra ver a gente, eu e a mãe dele. Era coisa rápida, ele ia e já saía, entendeu? Ele só ia lá pra ver a gente. Aí ele chegou lá pra ver a gente, a Sandra chegou perguntando se ele tava lá. Eu peguei e falei que não, que ele tinha saído. O Yuri, no caso. Certo. Mas a senhora depois soube por quê desse fato? Não, ele falou que realmente estavam acusando ele, que tinha sido ele. Mas por que ele confirmou para a senhora que atirou? Não. Por que atirou? Não, estavam falando que foi ele, a família do Adão, no caso. Certo, mas ele estava lá em São Sebastião naquele momento. O que ele estava fazendo naquela hora, então? Ele estava lá em casa, na minha casa, lá onde eu e a mãe dele estavam. Na hora do crime? Ele estava lá e ele saiu. Aí pouco tempo depois a Sandra chegou, mas eu não sei para onde ele foi. Ele não estava na E cidade. era perto ali do onde o Adão morreu, não era? Isso, era perto. E a senhora não sabe para onde ele foi. Não, A senhora acredita nele que não foi ele? acredito. A senhora viu as imagens do crime? Não. Podemos mostrar? Agora repara que lá em cima é onde a vítima vai cair, tá? Depois vai passar uma pessoa correndo aqui. Ó, caiu a pessoa, tá vendo? Aí aqui à direita vai passar um de casaco preto. Quem é esse aí, dona Larissa? Eu não estava no dia, eu não sei. Não, Eu mas tava ela em tá vendo casa. na imagem aí quem que é Eu esse? tô vendo, mas não dá pra reconhecer quem é. A reconhecer, pessoa não? tá de costas, tá de casaco e de máscara. Não dá nem pra ver o Máscara? rosto da Não pessoa. tá de máscara, não. Não dá pra reconhecer o rosto dela. É? Tá bom. Pode tirar essa lista, por favor. Obrigado. A senhora veio aqui em juízo dizendo que no dia do crime a senhora não estava nem morando mais com a mãe do Yuri. Por que que a senhora No disse? dia do crime, eu tava fazendo minha mudança. Eu tinha saído de lá porque Mas justamente a eu senhora tava estava morando lá com ele, com ela, não estava? No dia do tava crime? morando com ela, Por que mas que a senhora veio dizer que não estava morando mais com ela? no dia eu tava fazendo minha mudança pra minha casa, onde eu tô agora, que eu aluguei uma casa. Aí eu tava fazendo essa mudança no mesmo dia, entendeu? Eu só tava indo lá pra pegar minhas coisas. Tinha passado a tarde com ela e fui pegar minhas coisas pra levar pra minha casa, onde eu aluguei. Certo. Essa casa onde a senhora alugou, ia morar com o Yuri? Ia morar sozinha, que eu tava separada dele. Por isso que eu saí de lá da casa da mãe dele. Tá. E é o mesmo lugar que a senhora está morando hoje? Isso, Foi lá que o Yuri foi preso? foi. Tá. Ele estava morando com a senhora quando Não. foi preso? Não. A senhora disse que ele estava foragido do sistema, né? Por que ele estava preso? Só sabe dizer? Porque ele tava preso Isso, por homicídio. homicídio.
A senhora sabia dos outros envolvimentos que ele tem com crimes? Não, Desde os 14 anos? não. Não era prima dele? É porque ele era distante, entendeu? Era primo da parte de pai. Eu quase não tinha contato com ele. Hum. Há 2 anos só que a gente começou a ter contato, que foi assim que a gente começou a namorar. A senhora começou a namorar, foi depois que foi morar com a mãe dele? A gente começou a namorar em 2021. Mas a senhora já estava Foi morando antes, lá na eu casa tava dele? morando com minha mãe. Ah, tá. Aí minha mãe foi embora para Minas, eu fui morar com a mãe dele. E com ele junto. Ele estava lá Ele também. não ficava em casa, ele só vinha de 15 em 15 dias. Ah, tá. É, a senhora tem irmã de nome Letícia? Tem. Pelo que consta que a Letícia entregou para a dona Sandra mensagens que o Yuri teria mandado para a mãe dele. A senhora teve conhecimento desse fato? Qual mensagem? Mensagem que o Yuri mandou para a mãe dele se justificando. Não. Que ele atirou para não morrer, porque o pessoal queria matar ele. Não. A sua irmã não lhe contou disso? Eu fiquei sabendo realmente que teve uma carta, mas essa carta não chegou até eu. Não, era uma mensagem de, Não, não sei se era Messenger, alguma coisa assim. não. Não soube, não. A senhora tem boa relação com sua irmã Tem, e com sua mãe? também. Sua mãe aprova o seu relacionamento com o Yuri? Não. Por quê? Por causa do passado dele. Ela não aceita. E também porque a gente é primo. Certo. Então a senhora sabia do passado dele. Eu sabia, mas eu não tinha contato com ele, entendeu? Não tinha muito contato com ele. Tá. A senhora também veio em audiência e disse promotor, doutor Raoni, que depois que. Primeiro a senhora achava que ele tinha matado em razão da suposta investida contra a senhora, mas depois ele contou o real motivo. Para isso. Depois tentou consertar, dizendo que, na verdade, ele falou que não era ele. Por isso que eu estou insistindo com a senhora. Qual foi o real motivo que ele falou para a senhora? Aconteceu assim, foi que isso tudo aconteceu, aí a Sandra pegou e achou que ele tinha. Ele tinha falado para a senhora o real motivo. Exatamente, que a Sandra achou que ele tinha ido lá para pegar os filhos dela. Entendeu? Até a Sandra estava falando isso. E no começo realmente eu achei. E ele Entendeu? contou o quê, pessoal? Qual que era o real motivo? Isso que eu quero saber. Que não foi ele. Não foi ele. Mas, esse é o real motivo, é que não foi ele. O que ele contou para mim foi isso, que não foi ele. O real motivo foi que o pessoal da Sandra estava falando que ele tinha ido lá para pegar o filho dela por causa da discussão por mensagem. A senhora visita o Yuri na delegacia, no Visito. presídio? Visito. Tá bem. Sem mais perguntas, excelência. Defesa tem a palavra. A senhora chegou a engravidar do Yuri? Tinha. Você chegou a engravidar? Cheguei. E Perdi. perdeu? Com quantos meses? Tava com 3 ou ia dar 3. 3 meses? Isso foi em que ano? Oi? Isso foi quando? Isso foi em março, Em março. começo do ano. Nossa, ele estava feliz? Tava. Tava. Satisfeito, excelência. Alguma pergunta de jurado? Fará por escrito, só levantar a mão. Posso dispensar então a testemunha, né? Obrigado, Larissa. Posso sentar aqui ou posso voltar? Oi? Posso A sentar senhora aqui? fica liberada se quiser